Hoje, mais cedo, uns 3 horas mais ou menos, estava conversando com o pessoal da UEPB, do curso de agroecologia. Lá no curso de agroecologia tem uma cadeira Ciência das Religiões. Aí todo ano esse professor Francisco Loureiro, que é lá do Hare Krishna, ele me chama para responder umas perguntas que tem, né? Ele leva pessoas de diferentes tradições, agora no final do ano, agora no final do semestre, aí faz as mesmas perguntas a todos os convidados. Aí a menina, no final, fez uma colocação tão interessante. Ela disse, é muito interessante ver as mesmas coisas sob diferentes perspectivas. Veja, as perguntas são as mesmas para todos. Estávamos em dias diferentes. Mas as respostas, elas foram diferentes porque quando a gente responde alguma coisa, a gente vai buscar dentro de uma estrutura de personalidade, dentro de uma estrutura de formação que nós temos. É essa estrutura de personalidade que faz com que a gente veja e sinta as coisas dessa ou daquela outra forma. Isso é muito importante. E a maioria das pessoas nem percebe isso. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas são tão cristalizadas, elas são tão naturalizadas, que é simples, sei lá, achar aquela cor ali, daquela vela, acho que está verde ali, né? Está verde. Ah, é natural achar que aquela cor é verde, mudou, ficou vermelho agora. É natural a gente achar, sei lá, para alguns achar aquela vela verde bonita e para outros achar o verde feio. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos uma base que nós construímos de maneira individual e de forma coletiva. Isso é muito libertador demais saber disso. Eu quero só dar um outro exemplo para você perceber. Uma vez, estava doido para comer comida japonesa e eu queria levar meu sogro para comer comida japonesa, né? Aí eu disse, tu chama aí, disse que tem comida japonesa ali, que a gente vai, que a gente come, que é muito bom e não sei o quê. Aí ela vai. Aí quando a gente chega, que ele vai fazer o prato, beleza. Ele notou que era tudo diferente, mas teve uma hora que ele disse, e cadê o feijão? Ou seja, nós temos uma base, uma estrutura de personalidade, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de sentir o mundo, as coisas e as pessoas, que a gente acha que é muito natural, mas na verdade não é, isso foi criado. Nós criamos isso de forma individual e de forma coletiva. E quando a gente começa a perceber como é que a gente pensa, como é que eu vejo o mundo? Eu vejo o mundo pelo olhar de quem? E qual olhar realmente é meu, qual não é, e qual me liberta e qual me aprisiona. Aí é fantástico. É porque não tinha mais como a gente comentar, porque já estava nas considerações finais hoje à tarde, né, quando a menina fez a observação. Mas isso é imprescindível, sabe? Ou seja, nós temos coisas que nós observamos que não é genuinamente nossa, nós criamos. E tem algumas coisas que a gente olha, da forma que a gente olha, ao invés de nos gerar felicidade, libertação, gera problemas. Aí o tal do zazen que a gente fez ainda agora é uma tentativa de nos fazer parar. O zazen, a gente faz o zazen com altivez. As orelhazinhas alinhadas com os ombros, o ombro nem para frente, nem para trás, caídos naturalmente,
a mãozinha no mudracosmo. A ponta do nariz está alinhado com os dedinhos, com o polegar. É um negócio incrível. Fica alinhado, bem bonitinho. E o centro da testa, ponta do nariz e o polegar, está tudo lindozinho, está tudo alinhado. Como a gente diz por aqui, nem descangotado e nem assim, né? O olhar caído 45 graus. A gente nem fecha o olho, nem arregala muito o olho, olhar entreaberto. Por que isso? Isso é uma forma da gente tentar observar o corpo, observar a mente, ver como é que as coisas se processam no nosso interior, sabe? Porque quando a gente está nessa posturazinha do zazen, no início a gente descobre realmente duas coisas. Primeiro, que a gente tem uma mente e que a gente tem um corpo. E que a mente ela fica assim o tempo todo, criando realidade, né? A nossa mente ela pega coisas que não estão existindo agora, aí mistura para poder criar uma realidade. Isso acontece o tempo todo. Quando a gente está em zazen, a gente começa a perceber como é que a nossa mente opera. Como ela vai fazendo um enredo de uma história que não está existindo, ou ir lá para o passado, pegar algumas coisas, ou então se projetar lá para o futuro. Então, assim, o zazen é uma prática que a gente faz, e se a gente fizer com afinco, com determinação, a gente começa a ter um certo distanciamento entre aquele que pensa e o pensamento. Ou nós vamos ser capazes de observar quais são os pensamentos que estão vindo, deixar com que eles passem o tempo que eles passem e depois que eles vão embora. Porque no dia a dia está vindo tudo junto. Eu faço as coisas sem perceber. O que é que Shakyamuni Buda disse no Dhammapada? Buda disse assim: é melhor viver um dia com atenção plena do que viver 100 anos. Porque se eu vivo um dia com atenção plena, eu posso perceber muita coisa. Agora, se eu vivo 100 anos sem atenção plena, então a grande chave, o que o Zen quer mostrar para a gente, é a importância do momento. Eu falava isso para o pessoal hoje mais cedo. Gente, foi uma das perguntas que eles fizeram, a questão do suicídio. Eu digo, pessoal, a coisa que o Zen quer ensinar é a importância do instante, do momento presente. Porque se você tiver um momento de lucidez, tudo o que a gente precisa é um momento de lucidez. Porque se eu tiver um momento de lucidez, além de eu perceber essas coisas que brotam em mim, eu posso direcionar a minha vida, eu posso fazer a mudança de forma consciente. Aí uma pessoa perguntou, como que é esse negócio de céu e inferno para vocês? Gente, eu massa, como é esse negócio de céu e inferno para vocês? Eu digo, olha, aqui e agora. Como assim aqui e agora? Sim. Dependendo de como a gente esteja vivenciando isso aqui, pode ser o céu, pode ser o inferno. Porque a nossa tendência era como se o mundo lá fosse uma coisa e eu fosse outra coisa separada do mundo. Aí eu disse, céu e inferno podem estar aqui agora. Depende de como a gente está vivenciando. Aí tinha algumas pessoas com as câmeras ligadas e eu disse, olha, de repente para a gente aqui, fulano, cicrano, pode ser o céu. Para fulano, cicrano, que estavam com as câmeras ligadas, de repente pode ser um inferno, pode ser uma chatice. Veja, nós estamos vivenciando as mesmas coisas, mas de forma o quê? De forma diferente.
Então, assim, o que o Zen quer nos mostrar, quer passar para a gente, é para a gente ter fé no dia a dia. Talvez seja chato ouvir isso, mas porque às vezes quando a gente procura uma prática espiritual, a gente quer ouvir, sei lá, que tenhamos alguma experiência metafísica, algum conselho que vá fazer com que a gente supere o sofrimento do nosso dia a dia através de uma palavra, de um mantra, de uma, sei lá o quê. A gente quer ouvir uma coisa que seja salvadora, né? Aí o Zen diz, volte para o seu dia a dia. O seu dia a dia é a coisa mais importante que você tem. Se a gente vive numa situação de sofrimento, tem até um texto que a gente lê no final da tarde, todos os sofrimentos podem ser iluminados. Todas as situações de nossa vida, se a gente conseguir compreender, podem ser bênçãos. Geralmente algumas pessoas gostam de dizer assim, de repente o seu maior inimigo é o seu maior amigo, porque ele te aponta coisas que às vezes você não quer. De forma inconsciente. Sabe aquela pessoa que a gente tá lá, tudo bonitinho, aquela pessoa chega, a gente... Nossa, eu gosto de fulano. Fulano, fulana. Nossa, o que é que essa pessoa passa? De repente a pessoa não diz nada, mas só a presença, se você analisar, alguma coisa tem. Teve um dia desse que eu estava conversando com uma pessoa, aí eu disse, não, eu descobri o que é. É porque para ser chato já basta eu. Não precisam de duas pessoas chatas no mesmo ambiente. Basta apenas uma. Só que no dia a dia a gente vai pensando que tudo isso que está acontecendo é da pessoa. Como é que Emília. Não é o caso. Mas, nossa, Emília é muito chata. Poisinha é muito chata. Rafael é muito chata. Gabriel. Jorge. Jorge é muito chato. Você está entendendo? Aí, assim, a gente se isola da construção da nossa realidade. Se isola de forma... A gente não percebe que nós aqui estamos construindo. Você está entendendo? Existe um processo mental e emocional muito forte na construção e na vivência da nossa realidade. Nos mosteiros antigos, tinha uns que dizia assim, sei lá, de repente tinha 1000 praticantes. O que é que tinha lá no templo, em determinadas paredes? Aqui existem 1000 universos. Porque apesar da gente estar tudo no mesmo canto, vivenciando às vezes as mesmas coisas, talvez não, né? Nós estamos vivenciando de forma diferente, em intensidade diferente. Quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente começa a observar como é que eu construo as coisas. Como é que eu construo a minha realidade. Lógico que eu não vou construir a minha realidade sozinha, né? Tem outras pessoas. Isso que a gente chama no budismo de interdependência. Essa interdependência é uma das coisas importantíssimas que existe. Porque as pessoas dos nossos relacionamentos, os amigos, os colegas, os familiares, os chegados e os não tão chegados assim, eles cultivam coisas em nós. E a gente cultiva coisas nele também. Isso é importante para a gente pensar. No meu relacionamento, no dia a dia, o que é que eu cultivo nas pessoas e o que é que as pessoas cultivam em mim? Porque é difícil, sem dúvida nenhuma, é difícil você se fechar, passar um tempo em zazen, num retiro, sei lá de quanto tempo, é muito difícil. Mas também é muito difícil essa interdependência que a gente tem de pessoas que querem cultivar coisas em nós que nós não queremos que elas cultivem. Por isso que os pais têm que cuidar com os filhos. Quando os filhos chegam a um certo tamanho, o que eles fazem? Eles querem ir passear. Aí o que é que os pais dizem? Com quem? Que horas? Quando vai? Quando volta? Para onde?
Porque inconscientemente a gente sabe disso. Inconscientemente a gente sabe disso. Outra pergunta que o menino fez. Eu até me lembro dele, Adeus. Ele disse, monge, o que é que não pode ser feito? Qual é a ação que não pode ser tomada? Eu digo aquela que gera sofrimento em você e nos outros. Aí ele disse, se eu não souber? Deus sabe, meu filho. Todos nós sabemos quais são as atitudes corretas e as atitudes erradas. Só que quando a gente cresce e nós temos objetivos, a gente finge que esqueceu. A gente finge que esqueceu, mas a gente sabe, não sabe? Aí eu até disse, meu filho, por via das dúvidas, lembre do conselho dos seus pais. A gente, no curso de preceitos, uma das coisas, alguma coisa que a gente falou foi sobre alguns preceitos. Eu digo, ó, resumindo a história toda, vamos lembrar dos conselhos dos nossos pais. Então, assim, para a gente encerrar, isso aqui, galera, não pode ser apenas uma conversa bonita, você está entendendo? A grande dificuldade é essa, que as pessoas acham que é uma conversa bonita e acham que se entender racionalmente vão conseguir realizar, e não vão. A gente não realiza só por entender as coisas. A realização do caminho se dá sentado no zafu, acostumando a mente, as emoções com o estado de calmaria, e levando esse estado de calmaria para a grande confusão, que é a vida da gente. Porque por mais que doa o pé, o joelho, sei lá o quê, a mão, o pescoço, aqui agora, dificilmente alguém vai chegar e vai falar uma coisa chata para você. Mas no dia a dia, é lá que é o grande zendô. Que a pessoa vem e despeja o veneno. Ah, eu sei que a Emília não gosta de fulano de tal, não gosta de tal situação, eu vou jogar esse veneno. O verdadeiro zendô é a vida, você está entendendo? O verdadeiro local de prática é a nossa vida comum. É isso que o Zen quer fazer com que a gente perceba. Tem uma vez a monja disse um negócio que ela aprendeu lá nos Estados Unidos, ela disse que tem uma professora lá que ela falava assim, ela, não venham para cá para se sentir bem. Aqui não é lugar para se sentir bem. É língua de seco, né? Aí depois ela explicou. Porque, na verdade mesmo, a gente tem que ameaçar as estruturas de personalidade que nós temos que nos faz mal. A gente tem que matar aqui e agora a raiva, a ganância, o ódio. É isso que a gente tem que fazer. Então, às vezes, a gente faz a prática certa e, às vezes, a gente quer esconder os nossos venenos mentais. Raiva, ganância, ignorância. Esses venenos mentais é que são os nossos verdadeiros inimigos. Entendeu? A gente faz as coisas que a gente faz porque nós temos esses 3 venenos embutidos. É nessa perspectiva que os mestres dizem, não venham para cá para se sentir bem, porque aqui não é um lugar para isso. Aqui é um lugar para a gente matar raiva, ganância e ignorância. Mas como é que a gente mata isso? Quando a gente fica sentado assim, as lembranças vêm, as emoções vêm, tudo brota e a gente não alimenta agindo. E como é que a gente alimenta um comportamento? Agindo, obedecendo ele o tempo todo. Só que nos azentou. Aquilo bate e volta. Aí chega uma hora que raiva, ganância e ignorância, os 3 venenos, não vão se manifestar com a mesma naturalidade de antes. Porque agora você os venceu. E isso
É um trabalho que a gente faz. Então, ninguém venha para cá dizendo, nossa, são muitas glórias. São muitas bênçãos. É a vitória. Não. Se for para você praticar realmente, o Zendô, a gente diz que o Zendô é um lugar de se morrer. Isso é muito lindo, sabe? O Zendô é lugar da gente morrer. Para que serve o nome Jorge no Zendô? Para que serve o nome Emília no Zendô? Quando a gente está em zazen mesmo? Não serve de nada. Para que servem as nossas profissões? O nosso conhecimento intelectual? Não serve de nada. Quando a gente realmente está praticando, chega uma hora que tudo isso cai. Aí a gente passa a ser infectado menos por esses estados emocionais, entendeu? A gente passa a ter uma certa liberdade desses personagens que a gente criou para a gente ver. E a gente se identifica com esse personagemzão, entendeu? Só que nós não somos esse personagem. Nós somos a possibilidade de ser alguma coisa. E essa possibilidade de ser alguma coisa é o que a gente chama de natureza de Buda. Tudo que existe é a natureza de Buda, expressa dessa ou daquela maneira. Só que a gente se identifica com o quê? Com o personagem. Ah, o professor. Ah, o monge. O pai. O esposo. O filho. O sobrinho. O tio. Só que nós somos mais profundos do que isso. Aí o Zendô é meio estranho, mas o Zendô é o lugar da gente morrer, você está entendendo? Não estou dizendo que a sua personalidade não serve. Pelo contrário, a nossa identidade, a nossa personalidade, ela é importantíssima. Só que tem coisas muito mais profundas que a gente pode ir lá e sentir o sabor dessas coisas. E não tem comida gostosa no mundo, bebida mais gostosa do que quando você passa ali e você identifica essas coisas mais profundas em você. Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos e possam tornar o caminho